continue sendo exercida, Pai, porque o Senhor é o Deus de todo amor, o Senhor é o Deus de toda justiça. Cada vida, ao receber essa palavra, Pai, permita-se ser tocada pelo Teu Santo Espírito, e que haja não somente liberdade para o agir do Espírito Santo, mas também aceitação de tudo aquilo que Ele tem para fazer em cada uma dessas vidas preciosas. Pois é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Você pode assentar. Que a maravilhosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Irmãos, nós ficamos, eu acho que 1 ano e 3 meses, aproximadamente, sem a escola dominical para as crianças e sem o culto infantil, nos horários dos cultos, tarde e noite. E hoje pela manhã nós recomeçamos com a escola bíblica dominical para as crianças, obedecendo tudo aquilo que está declarado, tudo aquilo que está exigido, nós temos feito. E hoje, no culto das 16 horas, nós teremos também o culto das crianças, não é? Crianças de 3 a 8 anos de idade. Então, se houver crianças ainda aqui que não esteja lá no culto, crianças de 3 a 8 anos de idade estão sendo convidadas para o culto infantil. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por favor, os irmãos introdutores, orientem as mães aí com as crianças. Ok. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, começando a leitura no versículo 7, versículos 7, 8, 11 e 12. Quando passar para o 11, aí eu aviso e você já passa automaticamente. Amém? Você encontrou? Portanto, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tirei do campo onde cuidavas de ovelhas, para que fosses príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por todos os lugares, por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Verso 11. Quando os teus dias se completarem e fores para os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para mim, e estabelecerei o seu trono para sempre. Amém? Irmãos, rapidamente, Davi morava numa casa que foi construída com muito cuidado, né? Um palácio de cedro. E em determinado momento, ele parou e pensou o seguinte: eu estou aqui nessa casa, vamos usar vamos contextualizar, não é nessa casa tão confortável, estou bem instalado, mas a arca da aliança do Senhor continua em uma tenda. Então Davi disse ao profeta Natã que não estava satisfeito com isso. Ele estando bem em um lugar que fora bem construído, e a arca do Senhor na tenda. E aí ele demonstrou, ele falou com o profeta Natã o desejo de construir uma casa para o Senhor.
E naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã. E o Senhor disse o seguinte: vai dizer ao meu servo Davi: tu não me edificarás uma casa para que eu habite nela. Não habitarei em casa alguma, não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho ido de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Então o Senhor enviou o profeta Natã à presença de Davi, e então o profeta transmitiu aquilo que o Senhor havia falado. Naquela época, o Senhor falava através dos profetas. Não havia uma ligação direta do homem com Deus. Essa ligação direta, ela começou em Cristo. O período que nós vivemos, que é o período da graça de Deus. E aí então, o profeta, na presença de Davi, fez uma retrospectiva da sua vida. Olha, Davi, você vivia lá cuidando de ovelhas, e o Senhor tirou você daquele lugar e fez de você um dos príncipes de Israel. Irmãos, eu tenho falado, eu tenho dito, que Deus tem planos, Deus tem propósitos com cada vida. Você não nasceu simplesmente por nascer, não, irmãos. E os propósitos que Deus tem são propósitos de paz, são propósitos de esperança, para que você possa viver, para que você possa reconhecer aquilo que Deus tem feito, para que você possa abrir o seu coração e deixar que o Senhor trabalhe em seu ser. Irmãos, amigos, homem nenhum pode mudar a vida de ninguém. Igreja não pode fazer isso. Mas o Senhor pode. É Ele quem transforma. É Ele quem opera. É Ele quem age em cada vida com poder e grande glória. E nas minhas orações eu sempre digo que haja permissão, porque precisa abrir a porta, deixar o Senhor entrar, deixar o Senhor reinar, e para que haja também aceitação. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto a gente estiver aqui na terra, existirão coisas que precisarão ser mudadas na nossa vida. Nós somos imperfeitos, nós não sabemos de coisa alguma, não temos nenhuma ideia do que irá nos acontecer daqui a um segundo, mas fazemos planos, preparamos agenda para o ano que vem, mas nós não sabemos se chegaremos lá. Mas Deus sabe, Ele conhece todas as coisas. E tudo aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer desde que você abra o seu coração, desde que você diga: eis-me aqui, Senhor. Não existe nada melhor, irmãos, do que estar diante do Senhor, disponível para o seu agir. E aqui, Davi tinha um propósito que era um propósito fantástico, fabuloso. Ele queria construir, mas o Senhor vai e diz a ele que não, mas que o seu descendente, aquele que o sucederia, faria isso. Então Deus, diante da sua soberania, Ele afirmou que depois que Davi fosse, como nós lemos, para onde estavam seus pais, o seu substituto, seu filho, edificaria uma casa para o Senhor. Aí a gente vê o que? A soberania de Deus. A gente vê o propósito de Deus. A gente vê o poder de Deus. E Deus tem seus propósitos, tem suas razões. Mas uma coisa é certa, que Deus não deve satisfações a ninguém. Foi Ele que se apresentou. Porque se Deus não tivesse se apresentado, nós não o conheceríamos. E lá na sarça ardente, quando Moisés perguntou: mas Senhor, quando eu chegar no Egito, diante de
tantos deuses que eles têm, qual Deus, eu direi para ele, qual Deus que está me enviando? Aí o Senhor falou, fala para o povo, que o eu sou te enviou. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Nós sabemos da história, que Salomão, filho de Davi, o substituiu, e Deus estabeleceu o seu reino. E foi dada então a Salomão a honra de construir o templo para o Senhor. Mas teve uma coisa que Davi disse a Salomão, porque eu vou já falar sobre isso. Salomão assumiu o reinado antes da morte de Davi. Mas o Senhor falou algo para Salomão. Uma frase bem direta, objetiva. Ele disse para que Salomão obedecesse todos os princípios do Senhor. E disse mais, Salomão, seja homem. O que Davi estava querendo dizer com isso? Seja um homem sério, seja um homem comprometido com o Senhor, tenha atitudes de homem que teme a Deus. Amém? Agora, irmãos, não há como alguém intervir diante de Deus para que a sua vontade seja executada pelo Criador. Nós não podemos chegar diante do Senhor e determinar. Nós chegamos diante do Senhor, nós clamamos ao Senhor, apresentamos as nossas razões, colocamos diante dEle, e Ele então vai agir. E nós precisamos estar preparados para ouvir o sim e o não do Senhor. Deus não se deixa influenciar, porque Ele é Deus, mais uma vez, soberano, poderoso, glorioso, que nunca perdeu uma batalha. Eu entendo, irmãos, com relação ao nosso texto básico, que surge uma pergunta: quem é o povo de Deus? E nós sabemos que hoje o povo de Deus é aquele que reconhece a Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus, que o recebe como o Senhor único e suficiente Salvador. Para isso é preciso o quê? Não somente aceitar, mas é preciso crer. É preciso crer que ali no Calvário Jesus estava levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele ressuscitou conosco com uma nova oportunidade de vida. Mas nós sabemos que para a vida, a morte e a ressurreição de Jesus seja válido em nosso viver, nós precisamos abrir o coração, nós precisamos recebê-lo como o Senhor único e suficiente Salvador. Mais uma vez, igreja, pastor, religião alguma transforma ninguém. E aqui em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10, um texto bem conhecido, o Espírito de Deus usa o apóstolo Pedro para dizer: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Aleluia. Igreja amada do Senhor, jamais nos esqueçamos de que todas as coisas hão de passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra não precisa de complemento, essa palavra não precisa ser recriada, não pode. Essa palavra não precisa ser atualizada, porque é o Espírito de Deus quem faz isso. É o Espírito Santo quem vivifica essa palavra. É o Espírito Santo quem torna essa palavra atualizadíssima. É Ele quem fala conosco. Nunca esqueça, irmãos, quando abrir a Bíblia, que for ler, faça uma oração. Diga: Senhor, em nome de Jesus, me dá a revelação da Tua palavra. Senhor, que eu possa entender a Tua palavra e que o Senhor esteja falando comigo, me mostrando aquilo que eu preciso conhecer. Amém? Davi se tornou rei de Israel
Porque Deus tinha um propósito. Aí a gente pode dizer, o Senhor usando aqueles que não são, prováveis, aqueles que não têm nenhuma condição, os improváveis, Deus chamando os improváveis, e Deus capacitando. Sabe para que é preciso isso? Em primeiro lugar, é preciso crer. Segundo, é preciso ter o coração aberto para o Senhor. Terceiro, é preciso estar disponível para aceitar o seu agir, para reconhecer que nada somos, mas que Ele é tudo, e que dependemos totalmente dEle, amém? Davi era um improvável, um cara que cuidava de ovelhas. Deus tira ele dali e o coloca como rei, o segundo rei de Israel. Ninguém pensaria nisso. E o Senhor espera que todos nós estejamos disponíveis para o seu agir soberano em nossa vida. Meus amados irmãos, a história bíblica nos mostra as dificuldades, nos mostra as virtudes, nos mostra também os defeitos, as imperfeições. A Bíblia não esconde nada. O Senhor não esconde nada de ninguém. Mas o Senhor tem garantido que a sua palavra, ela se cumpre. E Deus tinha feito uma promessa a Davi. Davi, quando você, lá no futuro, quando você for para onde estão os seus pais, eu farei de um dos seus filhos o seu sucessor. Deus disse que Deus, eu farei dos seus filhos o seu sucessor. Sabe o que a gente precisa ter cuidado, irmãos? A gente precisa ter certeza absoluta que é o Senhor que está chamando. Porque o Senhor chama, mas também muitos se chamam. Nós precisamos saber isso. E nessa história aqui, nós vamos encontrar um outro filho de Salomão, Adonias, filho de Davi, irmão de Salomão, um jovem de boa presença. E a Bíblia nos mostra que ele foi criado sem nunca ter sido contestado, sem nunca ter escutado, vamos atualizar, um não da parte de seu pai. Ele nunca tinha sido contrariado. E vendo que seu pai Davi estava sem condições de reinar sobre Israel, Adonias começou a fazer contatos e acordos para ser ungido rei de Israel. Mas ele sabia que Deus tinha feito uma promessa a Davi, que ele, Deus, escolheria um dos seus filhos. E o Senhor falou para Davi que Salomão seria feito rei em seu lugar. Aí o que foi que Adonias fez? A palavra conta na história que ele preparou para si 50 homens que corriam diante dele. Adonias entrou em contato com Joabe, que era o comandante do exército. Entrou em contato com o sacerdote Abiatar, conseguindo apoio deles. Davi estava na cama. Davi não tinha mais condição de reinar, mas Davi ainda estava vivo. E Deus tinha promessas para aquele homem, promessas que o Senhor iria cumprir antes da sua partida. Adonias se achava preparado para assumir o trono de Israel. Na realidade, Adonias parecia ter todas as qualidades necessárias para ser sucessor de Davi. Entretanto, ele não tinha observado o mais importante: qual a vontade do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos fazer isso hoje. Nós precisamos saber, Senhor, qual é a tua vontade. Mas é difícil discernir, pastor? Não. Porque a vontade de Deus está em linha com a palavra. Ele não vai determinar alguma coisa para o seu bem, para prejudicar outras pessoas. Não, Deus não faz isso. Nós precisamos fazer isso, igreja. Mas pastor, nós estamos no 3º milênio, é verdade. Mas o Deus é o mesmo, Ele não muda. A sua palavra não muda.
Precisamos estar diante dele e clamando ao Senhor: Senhor, qual a tua vontade? Aí é o que eu falo todos os dias: quais os teus planos, quais os teus propósitos? Senhor, eu quero viver conforme tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Adonias podia ter todas as qualidades, mas a mais importante, ele não teve: de se humilhar diante do Senhor, de reconhecer que o Senhor tinha escolhido não ele, mas o seu irmão. Então Adonias providenciou ovelhas, bois e animais cevados, e junto à pedra de Zoelete, e convidou os seus irmãos, menos Salomão. Convidou a todos os irmãos, menos Salomão. Convidou a todos os homens de Judá. Convidou os servos dos reis, menos os valentes de Davi. O cara era esperto. Enquanto isso, Salomão não tinha seguidores. Salomão tinha apenas uma promessa de seu pai, que seria o próximo rei de Israel. E Salomão não faz nada. Salomão não vai atrás. Salomão não vai requerer coisa alguma. E o Senhor então, mais uma vez, ele levanta o profeta. E eu quero dizer para você uma coisa: eu não conheço as batalhas que você está enfrentando. Eu não conheço as suas lutas. Tudo pode parecer contrário. Os adversários podem já estar celebrando e cantando vitória. Mas você tem promessas de Deus para a sua vida. Deus tem prometido a você, então fique tranquilo. Espere o agir divino em seu favor. Faça a sua parte. Qual é a minha parte, pastor? Ore, consagre, se prepare, estude. Deus está agindo em seu favor. Mais uma vez, Salomão não tomou nenhuma iniciativa, porque confiava na palavra que tinha sido dada por seu pai. Pais, como é importante que cumpramos a nossa palavra. Não prometa as coisas a seus filhos, se você não vai ter condições de dar. Se você não sabe se terá condições, fique quieto, fique calado. Aí eu me lembro de uma história que meu pai contava, lembrei agora. Tinha um certo amigo do meu avô, não é? Eram compadres. Ele disse: a próxima vez que eu vir a Maceió, eu vou trazer um carneiro para o Mário. E meu pai, criança, todas as vezes que o trem passava, eles moravam perto do trilho ali na Santos Pacheco, né? Perto da faculdade de medicina. E ele ficava olhando para ver se o compadre vinha trazendo o carneiro. E esse compadre nunca veio e nunca trouxe. Mas a criança esperou. Então, se você promete alguma coisa para o seu filho, cumpra. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Se você prometeu a sua esposa, cumpra. Se ela chegar para você e disser assim: amanhã à noite, nós poderemos ir a tal lugar assim, assim. Se você não tem certeza que pode ir, você diz assim: olha, eu não posso dizer agora, mas eu vou fazer o possível para que realmente possamos ir. Olha, eu vou fazer o possível, faremos o possível. Porque se você disser vou, ela está esperando. E ela conta que você vá. É isso, irmãos. Essa confiança deve haver. E essa confiança, ela não é imposta, ela não é comprada, ela é adquirida com o tempo. Está escrito no primeiro livro de Reis, no capítulo 1, versículo 8. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e os guerreiros de Davi não apoiavam Adonias. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está levantando pessoas para que orem por você. E o Senhor levanta pessoas para que orem, que a gente não tem nem ideia, nem conhecimento. A mente da gente traz assim a memória algumas coisas. E eu estou me lembrei agora, que o meu pastor, na época, que era o pastor José Tavares de Souza, lá na primeira igreja evangélica batista de Maceió, ele ficou como pastor da igreja, oficialmente, 49 anos.
e mais 2 anos como pastor, digamos, auxiliar. Não é esse termo, mas é isso aí que ele ficou. E aí ele contava muitas das suas experiências com o Senhor, das suas experiências de esperar no Senhor, de confiar no Senhor. E quando eu estava pequeno, crescendo ali na igreja, meu período de infância, adolescência, juventude e parte da vida adulta, eu aprendi com o meu pastor a temer ao Senhor, a buscar o Senhor, a esperar no Senhor, a confiar no Senhor e a saber que o Senhor responde, mas a resposta dele pode ser um sim ou pode ser um não. E a igreja, no início da década de 60, mandou o pastor para uma convenção mundial, Convenção Batista Mundial, porque há várias denominações, há vários nomes, né? Convenção Batista hoje, Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Brasileira e tal, mas todas ligadas à Convenção Mundial na época, ligadas à Convenção Mundial nos Estados Unidos. E eu me lembro, ele contando isso quando ele voltou, que lá ele foi fazer uma visita numa determinada casa, levaram alguns dos que tinham ido daqui do Brasil, e ele contou a sua experiência de conversão. Ele que era um padre católico, e ele descobriu na palavra, Deus falando para ele. Imagine naquela época, você deixar a batina não era fácil. E a história dele foi publicada no Jornal Batista. E um dos exemplares do Jornal Batista, alguém levou lá para os Estados Unidos e caiu nas mãos justamente daquela senhora, na casa onde ele estava. E ele foi lá levado, não por esse motivo, porque ele não sabia, nem a mulher sabia que se tratava dele. Mas quando ele contou a sua experiência, me lembro ele falando que aquela senhora trouxe uma caixa de lenços e ela começou a chorar. E foram traduzindo para ele, porque aquela senhora era criança, já chegando na adolescência, quando tinha lido sobre a conversão dele. E ela fez um propósito, o propósito de apresentar a vida dele diante do Senhor. E ela orava por ele, ela disse, todos os dias, eu tenho orado. E foi uma alegria muito grande. Quem poderia imaginar, lá nos Estados Unidos, naquela época onde a comunicação não era como hoje, Deus levantaria alguém para orar por um pastor aqui em Alagoas. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. A minha avó sempre dizia o seguinte, o seu avô orava pela família inteira. E eu tenho orado. Mas quando eu partir, você pode ficar orando. Jesus, a glória, aleluia. Eu disse, oro, vó. Eu não sei o nome, vou orar por todos. Irmãos, quantas pessoas nos últimos anos têm se convertido? Aquela semente foi plantada lá atrás. Quantas pessoas da família têm vindo para Jesus? Pastor, o senhor continua orando por todos? Continuo. Não com a mesma coisa de antes, mas continuo orando. Você tem orado por alguém? Talvez Deus tenha levantado você para orar por alguém ou por algumas pessoas. Então ore. Se o senhor levantar de madrugada, lembrando alguém, ore por aquela pessoa. Apresente aquela vida, porque é assim que o Senhor faz. Lá no Salmo 27, versículo 14, o salmista diz assim, espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Se nós temos a certeza de que temos promessas do Senhor para a nossa vida, que confiamos no seu agir, então nós vamos esperar nele, nós vamos confiar nele. Mesmo diante de pandemias, nós vamos continuar confiando. Mesmo diante de dificuldades, nós vamos continuar confiando. Enquanto Adonias festejava com todos os seus admiradores e bajuladores, né, Deus moveu o coração do profeta Natã para agir em favor de Salomão. Então Natã vai até Davi, e Davi no leito, Natã então conta o que estava acontecendo. Então ele manda chamar Salomão,
manda chamar o profeta e unge Salomão, rei de Israel. Mas o outro irmão estava comemorando lá embaixo, muita gente, e o texto bíblico diz que as pessoas fizeram tanto barulho na consagração, vocês têm de Salomão, não é? E Davi estava vivo. Foi um barulho muito grande que as pessoas ouviram, e quando eles souberam do que acontecia, do que estava acontecendo, todos aqueles que apoiavam Adonias foram embora, com medo de que houvesse alguma represália. Sabe? Davi ordenou que Salomão fosse ungido pelo profeta Zadok. Eles tocaram as trombetas e o povo disse: viva o rei Salomão. Parecia que tudo estava perdido. Parecia que a promessa não ia ser concretizada. Mas Salomão esperou no Senhor. Eu não sei quanto tempo você está esperando no Senhor. Eu não sei quais as promessas que você tem. Mas se você está esperando no Senhor, confie, creia. Deus, Ele é poderoso para realizar. Ele é poderoso para agir. Deus tem abençoado, meu irmão, minha irmã. Deus tem te fortalecido. Deus tem te protegido. Deus tem te capacitado. O Espírito de Deus tem operado em sua vida, dando entendimento, dando discernimento, capacitando, fazendo você lembrar daquilo que você tem aprendido das Sagradas Escrituras. A promessa de Deus para a sua vida, a maior promessa, é promessa de salvação, é promessa de vida eterna. Foi para isso que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Agora, para que essa promessa cumpra-se na vida de cada pessoa, como eu disse agora há pouco, é preciso crer. É preciso crer que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. É preciso crer e recebê-lo como o único e suficiente Salvador. Adonias viu que aquilo não ia prosperar. Depois você leia sobre Adonias, você vai ver o que ele fez e o que Salomão teve que fazer para garantir o seu reinado, do que Adonias fez depois da morte de Davi. Salomão estava sentado no trono, então todos os convidados que estavam com Adonias se levantaram apavorados e cada um seguiu o seu caminho. Qual é a lição que a gente pode tirar disso? Mesmo que você tenha promessas do Senhor, não antecipe, espere. Espere no tempo de Deus. Salomão nos dá um exemplo extraordinário de alguém que confiou. Confiou na palavra do seu pai, porque ele sabia que Deus tinha prometido a Davi. Deus sempre age. Deus nunca falha. Deus é fiel em todas as coisas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, nós lemos: então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Será que nós temos sido verdadeiramente luz? Será que nós temos sido sal da terra? No trabalho, na rua, no trânsito, na família, dentro de casa? Eu encerro dizendo que a maior promessa do Senhor é uma promessa esplêndida. É uma promessa esplêndida. E saber que a decisão de ter a luz da vida compete somente a cada pessoa é extraordinário. Porque o Senhor está disponível. Você só precisa dizer: eu creio, eu quero ter a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero estar determinado, confiando nas promessas do Senhor, esperando que todas elas sejam concretizadas em minha vida. É Jesus Cristo quem declara: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus não falhou com Davi. A palavra de Deus não vai falhar com você. A palavra de Deus não vai falhar com você, em hipótese alguma. Eu quero deixar apenas 5 lições. A primeira delas é evidente: confie nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus.
Não importa o que está acontecendo. Continue confiando nas promessas de Deus. Segundo, mantenha-se firme, mesmo quando tudo parecer perdido. Está perdido, pastor? Não. Você tem promessa. Mantenha-se firme. Terceiro, espere o agir divino em sua vida. Porque Ele age de uma maneira tal, onde não vai deixar dúvida para você. 4, nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. E o quinto, não tenha pressa. Sabe por quê? Porque tudo acontecerá no tempo de Deus. Que nós possamos, todos nós, eu e você, possamos estar determinados a não somente ouvir a voz do Senhor, a não somente permitir e aceitar o seu agir, mas saber esperar. Lembrar do próprio Davi, no Salmo 40, quando ele nos diz: esperei com paciência. Não entristeça, não desista. Deus continua fiel e Ele continua cumprindo as suas promessas. Amém? Fiquemos todos de pé. Equipe.